Capítulo 3 Da vocação dos hebreus e de como o dom da profecia lhes é peculiar. A verdadeira felicidade e a beatitude consistem, para cada um, no gozo do bem e não na glória de ser o único a usufruí-lo, estando os demais excluídos. Com efeito, estimar-se na posse de uma felicidade maior, porque se está sozinho, numa boa condição, e outros não. Ou porque se goza de uma beatitude maior, tendo-se um destino melhor do que outros, é ignorar a verdadeira felicidade e a beatitude. A alegria que se experimenta, crendo-se superior, se não é infantil, só pode nascer da inveja, ou de um mau coração. Por exemplo, a verdadeira felicidade e a beatitude de um homem consistem apenas na sabedoria e no conhecimento da verdade, de modo algum naquilo com que seria mais sábio do que os outros, ou estando os demais privados de sabedoria. Por isso, não engrandece em nada sua própria sabedoria, quer dizer, sua verdadeira felicidade. Quem, pois, se regozija desse modo, regozija-se com o mal de outrem. É invejoso e mau. Não conhece nem a verdadeira sabedoria, nem a tranquilidade da vida verdadeira. Assim, quando a Escritura diz para exortar os hebreus à obediência da lei, que Deus os elegeu entre as demais nações, Deuteronômio 10:15, que ele lhes está próximo e não de outros, Deuteronômio 8, e enfim, que só a eles concedeu o privilégio de conhecê-lo. Ele se põe a falar ao alcance dos hebreus que não conheciam a verdadeira beatitude, como mostramos no capítulo precedente, e por testemunho de Moisés, Deuteronômio 9, 6, 7. Com efeito, eles não estariam na posse de uma felicidade menor se Deus houvesse chamado igualmente todos os homens à salvação. Deus não lhes seria menos propício, ainda que tivesse concedido aos demais uma assistência igual. As leis não teriam sido menos justas e, ao mesmo tempo, menos sábias, quando prescritas a todos. Os milagres não teriam mostrado menos o poder de Deus se houvessem sido feitos para outras nações. Enfim, os hebreus não seriam menos obrigados a honrar a Deus, mesmo se ele houvesse concedido todos os seus dons, igualmente a todos. Quanto ao que Deus disse a Salomão, 1 Reis 3:12, que ninguém depois dele lhe igualaria em discernimento, isso parece somente uma maneira de falar para dar a entender sua grande sabedoria. Como quer que seja, não se deve crer absolutamente que Deus tenha prometido a Salomão, para sua maior felicidade, não conceder a ninguém depois dele uma sabedoria igualmente grande, pois isso nada acrescentaria ao discernimento de Salomão. E esse prudente rei não teria menos graça a render a Deus por tão grande benefício, mesmo se Deus lhe houvesse anunciado sua intenção de dar a todos a mesma sabedoria. Ao dizer que nas passagens acima, pisadas pelo Pentateuco, Moisés se pôs ao alcance dos hebreus por sua linguagem, não queremos negar que Deus lhes tenha prescrito somente a eles as leis do Pentateuco, que só a eles falou e que, enfim, os hebreus tenham visto coisas surpreendentes, como não ocorreu com outra nação. O que pretendemos dizer é que Moisés quis, com uma linguagem desse gênero, e usando sobretudo daquelas razões, instruir os hebreus no culto a Deus e melhor uni-los por um meio adequado à sua infância de espírito. Pretendemos, além disso, mostrar que os hebreus
não excederam as outras nações pela ciência ou pela piedade, mas sim noutra coisa, ou para falar como a Escritura, em uma linguagem ao seu alcance, que os hebreus, a despeito das advertências frequentemente recebidas, não foram os eleitos de Deus pela via verdadeira e por altas especulações, mas por outra coisa. Que coisa é o que mostrarei procedendo ordenadamente. Antes de começar, todavia, quero explicar aqui, em poucas palavras, o que na sequência entenderei por governo de Deus, auxílios de Deus, externo e interno, por eleição de Deus e, enfim, por fortuna. Por governo de Deus, entendo a ordem fixa, imutável da natureza, ou dito de outra forma, o encadeamento das coisas naturais. Dissemos antes, com efeito, e o mostramos em outro lugar, que as leis universais da natureza, de acordo com as quais tudo se faz e tudo é determinado, não são outra coisa, senão os decretos eternos de Deus que envolvem sempre uma verdade e uma necessidade eternas. E digamos, pois, que tudo se faz seguindo as leis da natureza, ou é ordenado pelo decreto ou pelo governo de Deus, é sempre a mesma coisa. Em segundo lugar, a potência de todas as coisas naturais, não sendo senão a potência mesma de Deus, pela qual tudo se faz e tudo se determina. Segue-se daí que tudo o que o homem, ele mesmo, parte da natureza, se assegura por seu trabalho para a conservação de seu ser. E tudo o que lhe é oferecido pela natureza, sem exigência de trabalho, é-lhe oferecido apenas pela potência divina, enquanto age pela própria natureza do homem ou por coisas exteriores à sua natureza. Portanto, tudo o que a natureza humana pode produzir unicamente por sua potência para a conservação de sua existência, podemos chamar auxílio interno de Deus, e auxílio externo tudo o que é produzido para ele pelas potências das coisas exteriores. Daí, facilmente resulta o que se deve entender por eleição de Deus. Com efeito, como ninguém age senão em conformidade com a ordem predeterminada da natureza, quer dizer, pelo governo e pelo decreto eterno de Deus, segue-se daí que ninguém escolhe sua maneira de viver e nada faz, a não ser por uma vocação singular de Deus, que elegeu tal indivíduo, de preferência a outros, para tal obra ou tal maneira de viver. Por fortuna, enfim, não entendo outra coisa senão o governo de Deus, enquanto governa as coisas humanas por causas exteriores e inesperadas. Após ter estabelecido essas definições, voltaremos ao nosso objeto e vejamos por que razão a nação hebraica foi eleita de preferência às demais. Para mostrá-lo, procederei como se segue. Tudo o que pode ser objeto de um desejo honesto de nossa parte se relaciona com um destes principais objetos: conhecer as coisas por suas causas primeiras, dominar as paixões, quer dizer, adquirir o estado de virtude, e, enfim, viver em segurança num corpo são. Os meios que servem diretamente à aquisição do primeiro e do segundo objetos, e que podem ser considerados como causas próximas e eficientes, estão contidos na própria natureza humana. Por essa razão, é preciso admitir, sem reservas, que esses dons não pertencem a uma nação, mas sempre foram comuns a todo o gênero humano. Julgar de outra maneira seria sonhar que a natureza tenha outrora procriado gêneros diversos de homens. Mas os meios que servem para viver em segurança e para conservar o corpo
residem principalmente nas coisas exteriores, e por conseguinte, são chamados bens da fortuna, pois que dependem, em alto grau, do governo das coisas exteriores, o qual ignoramos. De tal modo que, a esse respeito, o insensato é quase tão feliz ou infeliz quanto o mais bem avisado. No entanto, para viver em segurança e evitar os ataques dos demais homens e ainda dos animais, o governo da vida humana e a vigilância são de grande ajuda. E a razão e a experiência ensinaram que o meio mais seguro de alcançá-lo é a formação de uma sociedade que tenha leis bem estabelecidas, a ocupação de uma certa região e a reunião das forças de todos em um mesmo corpo social. Todavia, para formar e conservar uma sociedade, uma disposição e uma vigilância pouco ordinárias são requeridas. Portanto, esta sociedade dará mais segurança, será mais estável e menos sujeita à fortuna, quanto mais estiver fundamentada e governada por homens bem avisados e vigilantes. Ao contrário, aquela que se compõe de homens de uma moralidade grosseira depende mais da fortuna e tem menos estabilidade. Se, no entanto, ela substitui por muito tempo, e isso se deveu ao governo de um outro, não ao seu próprio. Se ela sobrepujou grandes perigos e seus negócios prosperaram, ela não poderá deixar de admirar e adorar o governo de Deus. Enquanto Deus age por causas exteriores desconhecidas e não pela natureza e pelo pensamento humano, pois tudo lhe aconteceu de uma maneira inesperada e contrária à opinião, o que pode realmente ser tido por miraculoso. É apenas nisso que as nações se distinguem entre si, quero dizer, com respeito ao regime social e às leis sob as quais elas vivem e se governam. E a nação hebraica foi eleita por Deus mais do que as outras, tendo em vista não o entendimento, nem a tranquilidade da alma, mas o regime social e a fortuna, a que lhe deu um império e o conservou por tantos anos. Isso se evidencia na própria Escritura. Percorrendo-a, mesmo sem atenção, vê-se claramente que se os hebreus sobrepujaram as outras nações em alguma coisa, foi pela prosperidade de seus negócios, no que concerne à segurança da vida, e pela felicidade que tiveram em dominar grandes perigos. Tudo isso apenas pelo auxílio eterno de Deus. Quanto ao resto, foram iguais às outras nações, e Deus é igualmente propício a todos. A respeito do entendimento sobre Deus e a natureza está estabelecido. Abre parênteses. Nós o mostramos no capítulo precedente. Fecha parênteses. Que tiveram pensamentos bastante vulgares. Não foi por esse motivo que foram eleitos por Deus. Não foi, também, com relação à virtude e à vida verdadeira. Sob esse aspecto, foram iguais a outras nações, e muito poucos entre eles foram os eleitos. Sua vocação e eleição consistem, pois, unicamente na felicidade temporal de seu estado e nas vantagens materiais. Também não vemos que Deus tenha prometido outra coisa aos patriarcas, ou a seus sucessores, mais ainda. A lei não promete outra coisa aos hebreus, por sua obediência, que a feliz continuidade de seu estado e outras vantagens desta vida. E ao contrário, por sua insubmissão e ruptura do pacto, a ruína do estado e os piores desastres. Nada de surpreendente nisso, pois a finalidade de toda a sociedade e de todo estado é viver na segurança e possuir certos benefícios. Ora, o estado não pode subsistir
senão por leis às quais todos estejam obrigados. Se todos os membros de uma sociedade quiserem estar ausentes da lei, justamente por isso destruirão a sociedade e o Estado. Pela constante observação das leis, nada pôde ser prometido à sociedade dos hebreus, a não ser a segurança da vida e os benefícios materiais. Ao contrário, pela insubmissão, nenhum suplício foi mais assegurado e predito do que a ruína do Estado e os males que dela decorrem comumente, assim como outros que deveriam nascer para eles particularmente. Mas isso não é preciso tratar aqui mais longamente. Acrescento apenas que as leis do Antigo Testamento também foram reveladas e prescritas tão somente aos judeus. Com efeito, tendo-os Deus elegido para constituir uma sociedade e um estado particulares, eles deviam necessariamente ter leis particulares. Quanto às outras nações, Deus lhes prescreveu igualmente leis particulares e revelou-se a seus legisladores de maneira profética. Quer dizer, sob os atributos com os quais os profetas tinham o hábito de revestir sua imaginação? A meus olhos, esse ponto não se encontra bem estabelecido. O que se vê na Escritura é que outras nações tiveram pelo governo exterior de Deus o império e leis particulares. Para mostrá-lo, citarei apenas duas passagens. Em Gênesis 14, 18 a 20, conta-se que Melquisedeque foi rei em Jerusalém e pontífice do Deus Altíssimo, que ele bendisse Abraão, seguindo o direito de pontífice. Ver Números 6, 23. E que Abraão, querido de Deus, deu a esse pontífice o dízimo de todo o seu botim. Tudo isso mostra claramente que Deus, antes de fundar a nação israelita, havia estabelecido reis e pontífices em Jerusalém e lhes havia prescrito ritos e leis. Quanto a saber se foi de modo profético, não posso decidir. Como disse acima, estou ao menos persuadido que Abraão, durante o tempo que ali viveu religiosamente, conforme aquelas leis. Com efeito, Abraão não recebera nenhum culto em particular. E, no entanto, é dito, Gênesis 26, 5, e Abraão observou o culto, os preceitos, as instituições e as leis de Deus, pelo que é preciso entender indubitavelmente o culto, os preceitos, as instituições e as leis do rei Melquisedeque. Malaquias 1, 10, 11 dirige aos judeus essa reprimenda. Quem dentre vós fechará as portas do templo, para que não se ateie o fogo em meu altar? Não me comprazo em vós, etc. Pois desde o nascer do sol e até seu ocaso, meu nome é grande entre as nações, e em todos os lugares me são trazidos o perfume e uma oblação pura, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Tais palavras, não podendo ser entendidas senão no presente, único tempo admissível, a menos que se queira violentar o texto, provam abundantemente que naquele tempo os judeus não eram mais queridos por Deus do que outras nações, que Deus se fazia conhecer então por milagres a outras nações mais do que aos judeus, os quais naquele momento havia reconquistado, em parte, seu império, sem milagres. E ainda que as nações possuíam ritos e cerimônias
que lhes faziam agradáveis a Deus. Mas deixo de lado essa questão, pois basta ao meu propósito ter mostrado que a eleição dos judeus dizia respeito unicamente à felicidade temporal do corpo e à liberdade, quer dizer, a existência do Estado, assim como a maneira pela qual o constituíram e os meios pelos quais o conservaram. Consequentemente, também as leis, enquanto necessárias ao estabelecimento desse Estado particular. E, enfim, o modo segundo o qual elas foram reveladas. Quanto ao resto, e aquilo que constitui a verdadeira felicidade do homem, não foram superiores aos demais. Quando, pois, na Escritura é dito, ver Deuteronômio 4:7, que nenhuma nação possui deuses que estejam tão próximos quanto Deus o está dos judeus, é preciso entendê-lo apenas em relação ao Estado e pelo tempo em que tantos eventos miraculosos lhe aconteceram. Quanto ao entendimento e à virtude, quer dizer, a felicidade, Deus é igualmente propício a todos, como o dissemos e mostramos pela razão. Isso, além do mais, sobressai da própria Escritura, pois o salmista diz: Deus está próximo de todos os que o chamam verdadeiramente. 145:18. No mesmo salmo: Deus é benévolo para todos, e sua misericórdia se estende a tudo o que faz. No Salmo 33, versículo 15, é dito que Deus deu a todos o mesmo entendimento. É isso com estas palavras: que formam o coração da mesma maneira. Com efeito, os hebreus criam que o coração fosse a sede da alma e do entendimento. Estimo que isso seja bastante conhecido de todos. De resto, do capítulo 28, versículo 28 de Jó, é ressaltado que Deus prescreveu a todos as leis de venerar a Deus e abster-se das obras más, quer dizer, de agir bem. E foi assim que Jó, embora fosse um gentil, foi entre todos o mais agradável a Deus, pois sobrepujava a todos em piedade e religião. Depreende-se, enfim, muito claramente de Jonas 4:2, que não é só com relação aos judeus, mas a todos, e Deus é propício, misericordioso, indulgente, tem uma grande benevolência e penitente do mal. Em verdade, diz Jonas: Eu havia antes decidido fugir para Tarsis, porque sabias, pelas palavras de Moisés, que se encontram no Êxodo 34:6. que tu és um Deus propício, misericordioso, etc. E que, por conseguinte, tu perdoarias os de Nínive. Concluímos, então, que Deus é igualmente propício a todos, e os hebreus foram eleitos por Deus apenas no que concerne à sociedade temporal e ao Estado, que um indivíduo judeu, considerado fora da sociedade e do Estado, não possui qualquer dom de Deus que o ponha acima dos demais, não havendo qualquer diferença entre ele e um gentil. Depois, por ser verdade que Deus é benévolo e misericordioso para com todos, e que a função de um profeta foi mais a de ensinar as leis particulares da pátria do que a virtude verdadeira, e nela instruir os homens. Não é duvidoso que todas as nações tenham tido profetas e que o dom profético tenha sido particular aos hebreus. Aliás, isso é atestado pela história, tanto a profana quanto a sagrada, e se não se evidencia nos relatos sagrados do Antigo Testamento que as outras nações tenham tido tantos profetas quanto os hebreus, ou mesmo
que algum profeta gentil lhes tenha sido expressamente enviado por Deus. Isso em nada importa, pois os hebreus tiveram o cuidado de contar seus próprios assuntos, e não os de outras nações. Basta, portanto, que encontremos no Antigo Testamento que incircuncisos, gentios como Noé, Enoque, Abimeleque ou Balaão tenham profetizado, e que, além do mais, os profetas hebreus tenham sido enviados por Deus, não apenas para sua própria nação, mas para muitas outras. Ezequiel, de fato, profetizou para todas as nações conhecidas do seu tempo. Obadias foi profeta, ao que saibamos, apenas para os idumeus, e Jonas, sobretudo, para os ninivitas. Isaías não se limita a deplorar as calamidades judaicas e a celebrar seu restabelecimento, falando também de outras nações. Diz, por exemplo, no capítulo 16, verso 9: Eis porque eu chorava por Jazer. E no capítulo 19, prediz primeiramente as calamidades dos egípcios, depois seu restabelecimento. Versículos 19, 20, 21, 25. Quer dizer que Deus lhe enviará um Salvador, que os libertará, e que Deus se fará por eles conhecido, e enfim, que os egípcios o honrarão com sacrifícios e oferendas. Finalmente, ele chama essa nação de o povo do Egito, bendito por Deus. Tudo isso parece ser merecedor de nota. Enfim, Jeremias não é denominado apenas profeta da nação hebraica, mas profeta das nações indistintamente. Ver Jeremias 1:5. Ele lamenta em suas predições as calamidades dos países e prediz ainda seu restabelecimento. Com relação aos moabitas, diz 48:31. Eis porque falarei em causa de Moabe, e elevarei um clamor por causa de Moabe. No capítulo 36, Eis porque meu coração retumba com tambor por causa de Moabe. por fim, prediz sua restauração, assim como a dos egípcios, dos amonitas e dos elamitas. Não é, pois, duvidoso que as outras nações tenham, como os judeus, seus profetas que profetizaram por si e pelos judeus. Embora a escrita só faça menção a Balaão, a quem foi revelado o futuro dos judeus e das outras nações, não é preciso acreditar, porém, que Balaão tenha profetizado apenas nesse momento. Percebe-se claramente da própria história que ele se distinguia há muito tempo pela profecia e outros dons divinatórios. Quando Balaque o faz vir, ele diz, Números 22:6. Porque sei que quem tu bendizes é bendito, e maldito quem maldizes. Tinha, pois, aquela mesma virtude que Deus concedeu a Abraão. Gênesis 12:3. Em segundo lugar, Balaão responde aos enviados, como homem acostumado às profecias, que devem esperar até que a vontade de Deus lhe seja revelada. Quando profetizava, quer dizer, interpretava o verdadeiro pensamento de Deus. Tinha o hábito de dizer de si mesmo: A palavra de quem ouve as palavras de Deus e que conhece a ciência ou o pensamento e a presciência do Altíssimo, que vê a visão do Onipotente, que cai por terra e tem os olhos abertos. Enfim, após ter benzido os hebreus por ordem de Deus, começou, era seu costume com efeito, a profetizar e a predizer o futuro para as demais nações. Tudo isso indica
com abundância que ele sempre foi profeta ou profetizou várias vezes. E também a ser notado que teve o que sobretudo oferecia aos profetas, a certeza da verdade da profecia, a saber, um coração inclinado para o justo e o bom. Não bendizia ou maldizia quem ele quisesse, como pensava Balaque, mas apenas aqueles a quem Deus queria que fossem benditos ou malditos. E foi assim que respondeu a Balaque: Dando-me Balaque bastante prata e ouro para encher seu palácio, não poderia ainda assim transgredir o mandamento de Deus e fazer o bem e o mal a minha escolha. O que Deus disser, eu o direi. No que se refere à cólera de Deus contra si, durante sua viagem, a mesma coisa aconteceu a Moisés, quando ia ao Egito, por ordem de Deus, ver Êxodo 4:24. E quanto ao dinheiro que recebia para profetizar, Samuel também o recebia. Ver 1 Samuel 9:7-8. Se pecou em outra ocasião, ver a respeito Epístolas 2 de Pedro 2:15-16, e Epístola de Judas, versículo 11. Ninguém é tão justo que haja sempre bem e não peque jamais. Eclesiastes 7:21. E certamente seus discursos sempre tiveram bastante força perante Deus, tendo sido seguramente muito grande seu poder para maldizer, pois que se encontra com frequência na Escritura para atestar a grande misericórdia de Deus face aos hebreus, que ele não queria escutar Balaão e mudava sua maldição em bênção. Ver Deuteronômio 23:6, Josué 24:10 e Neemias 13:2. Ele foi, portanto, bastante agradável a Deus, pois os discursos dos ímpios e suas maldições não afetam a Deus em nada. Depois, tendo em vista que esse homem foi um verdadeiro profeta e é chamado por Josué de adivinho, quer dizer, augure, 13:22. É certo que esse nome é tido em larga medida para aqueles que os gentios tinham o costume de chamar augures e adivinhos, e que foram verdadeiros profetas, e aqueles que a Escritura acusa e condena muitas vezes foram falsos adivinhos. Enganando os gentios com os falsos profetas, enganavam os judeus. O que, aliás, aparece muito claramente em outras passagens da Escritura. Concluímos, então, que o dom profético não foi exclusivo dos judeus, mas comum a todas as nações. Os fariseus, porém, sustentam de modo áspero, e contra a minha conclusão, que esse dom divino foi algo particular à sua nação e que as demais predisseram o futuro por não sei qual virtude diabólica, de que invenções não é a superstição capaz? O texto principal que eles produzem para apoiar sua opinião com a autoridade do Antigo Testamento é retirado do Êxodo 33:16, em que Moisés diz: Por que meios se conhecerá que eu e meu povo encontramos a graça aos teus olhos? Certamente quando marchares conosco e nós formos separados, eu e meu povo, de tudo o que está na superfície da terra. Daí querem inferir que Moisés pediu a Deus estar presente com os judeus e a eles se revelar por profecias, não concedendo em seguida essa graça a nenhum outro povo. Certamente seria risível se Moisés ficasse enciumado com a presença de Deus em outras nações, ou ousasse pedir a Deus
o que quer que fosse de semelhante. Na realidade, quando Moisés aprendeu a conhecer a compleição de seu povo e sua alma insubmissa, viu claramente que não poderia levar a bom termo a obra compreendida sem o maior dos milagres, e um auxílio externo todo particular de Deus, pois os judeus pereceriam sem esse socorro. Para que ficasse bem estabelecido que Deus os queria conservar, pediu, por conseguinte, o auxílio particular de Deus. E assim se diz: Se encontro graça em teus olhos, Senhor, que o Senhor marche com minha prece entre nós, pois este povo é insubmisso. etc. A razão pela qual ele pediu uma ajuda particular a Deus é que o povo era indisciplinado, e o que demonstra ainda mais claramente que Moisés não pediu outra coisa, a não ser esse auxílio singular, foi a própria resposta de Deus. Eis que concluo uma aliança pela qual farei, perante todo o teu povo, maravilhas que não foram feitas em toda a terra, nem em todas as nações. Moisés não tem assim em vista senão a eleição dos judeus, tal como a expliquei, e outra coisa não pediu. No entanto, encontro na Epístola de Paulo aos Romanos um outro texto que me surpreende mais ainda. Falo desta passagem do capítulo 3, versículos 1 e 2, em que Paulo parece expor uma doutrina diferente da nossa. Qual é Diz ele: a vantagem do judeu? E qual o proveito da circuncisão? Ele é grande de todas as maneiras, mas sobretudo, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas, se nós considerarmos com atenção a doutrina que Paulo quer aqui expor, nada encontraremos que contradiga a nossa. Ao contrário, ele ensina precisamente o que ensinamos. Com efeito, ele diz, mesmo capítulo 29, que Deus é o Deus dos judeus e também dos gentios. E no capítulo 2, versículos 25 e 26. Se o circunciso se afasta da fé, a circuncisão se tornará prepúcio. E ao contrário, se o incircunciso observa o mandamento da lei, seu prepúcio será reputado circuncisão. Ele diz, em segundo lugar, 3, 9 e 4, 15, que todos igualmente, quer dizer, judeus e gentios, estão submetidos ao pecado, e que não há pecado sem mandamento e lei. Disso sobressai, com evidência, que a lei foi revelada a todos, absolutamente, como mostramos acima por Jó 28, 28, e que todos viveram sob ela. Falou dessa lei e diz respeito apenas à virtude verdadeira, não àquela estabelecida em relação a cada estado e constituição e adaptada à compleição própria de cada nação. A conclusão de Paulo é que Deus é Deus de todas as nações, quer dizer, igualmente propício a todos, e estando todos igualmente submetidos à lei e ao pecado, Deus enviou seu Cristo a todas as nações para as livrar da servidão da lei, de maneira que os homens não mais façam o que é o bem pelo mandamento da lei, mas por um decreto constante da alma. Paulo, portanto, ensina precisamente a doutrina que sustentamos, quando na sequência diz que Aos judeus foram unicamente confiadas as palavras de Deus. é preciso entender que só eles tiveram a guarda das leis por escrito, enquanto as demais nações tiveram a revelação e a guarda no Espírito.
Ou então é preciso dizer, pois ele se dedica a repelir uma objeção que só pode vir dos judeus. E Paulo, em sua resposta, se faz acessível aos judeus e falou conforme as opiniões, então, recebidas por eles, para ensinar com efeito o que havia em parte visto por si mesmo, em parte aprendido por ouvir dizer, era grego entre os gregos e judeu entre os judeus. Resta-nos somente responder as razões pelas quais alguns acreditam não ter sido a eleição dos judeus temporal e relativa ao império, mas eterna. Vemos, dizem eles, que após a ruína do seu império, os judeus dispersos em todos os lugares e separados de todas as nações, sobreviveram tantos anos, o que não foi dado a nenhum outro povo. Além do mais, a Sagrada Escritura parece ensinar, em muitas passagens, que Deus elegeu os judeus para a eternidade e que assim, a respeito da ruína do seu império, não se conservam menos eleitos por Deus. As passagens que se crê ensinar mais claramente essa doutrina são principalmente a Jeremias 31:36, em que o profeta atesta que a semente de Israel permanecerá na eternidade da nação de Deus, comparando os judeus à ordem fixa dos céus e da natureza. B. Ezequiel 20:32, em que o sentido parece ser o de que, a despeito da assiduidade com que dispuseram abandonar o culto de Deus, ele os reunirá em todas as regiões pelas quais se dispersaram e os conduzirá ao deserto dos povos, como conduziu seus ancestrais ao deserto do Egito. Em seguida, enfim, após ter separado os rebeldes e os trânsfugas, os fará subir à montanha da santidade, onde toda a família de Israel o servirá. Além dessas passagens, tem-se o costume, sobretudo, os fariseus, de citar outras. Mas creio que terei respondido a todas, de modo satisfatório, quando houver respondido aquelas duas. O que farei sem grande esforço, ao mostrar pela própria Escritura que Deus não elegeu os hebreus para a eternidade, mas somente nas mesmas condições anteriores dos cananeus. Como fizemos ver acima, estes aqui também tiveram pontífices, que serviram religiosamente a Deus, e todavia Deus os rejeitou em razão do seu amor pelos prazeres, de sua moleza e dos seus falsos cultos. Com efeito, Moisés, no Levítico 18, 27 e 28, adverte os israelitas para não se contaminarem com incestos, como os cananeus, para que a terra não os vomite, como vomita as nações que habitam essas paragens. E no Deuteronômio 8, 19 e 20, ele os ameaça de total ruína, nos termos mais claros. Eu vos atesto hoje que vós perecereis inteiramente, como as nações que Deus faz perecer perante vós. Assim, vós perecereis. E da mesma maneira, encontra-se na lei outras passagens, indicando expressamente que Deus não elegeu a nação hebraica de modo absoluto e para a eternidade. Se, pois, os profetas lhes predisseram uma nova aliança eterna de conhecimento de Deus, de amor e de graça, é fácil se convencer de que essa promessa é feita somente aos piedosos. Nesse mesmo capítulo de Ezequiel, que acabamos de citar, é dito expressamente que Deus separa os rebeldes e os trânsfugas, e em Sofonias 3, 12 e 13, que Deus destruirá os soberbos e deixará subsistir os pobres. Logo, como essa eleição concerne
a verdadeira virtude, não se deve pensar que foi prometida apenas aos homens piedosos entre os judeus, com a exclusão dos demais. Mas deve-se crer, indubitavelmente, que os verdadeiros profetas gentios, e mostramos que todas as nações os possuíram, prometeram a mesma eleição aos fiéis de suas nações. Eles trouxeram a mesma consolação. Esta aliança eterna de conhecimento e de amor de Deus é, pois, universal, como se depreende também com maior evidência em Sofonias 3, 10, 11. Assim, não se deve admitir qualquer diferença a esse respeito entre judeus e gentios. E não há qualquer eleição particular dos judeus, à exceção daquela que já expusemos. Seus profetas, para esta eleição que concerne a verdadeira virtude, misturam muitas palavras relativas a sacrifícios e a outras cerimônias, a reedificação do templo e da cidade. É que quiseram, segundo o costume e a natureza da profecia, explicar as coisas espirituais sob figuras próprias, a fazer ouvir ao mesmo tempo aos judeus, os quais eram os profetas, e a restauração do Estado e do templo devia ser esperada no tempo de Ciro. Hoje, portanto, os judeus nada têm para se atribuir que deva colocá-los acima de todas as nações. Quanto à sua longa permanência na condição de nação dispersa e não mais formadora de um Estado, nada tem de surpreendente, tendo os judeus vivido à parte de todas as nações, de modo a atrair o ódio universal. E isso não apenas pela observação de ritos exteriores, opostos aos das outras nações, mas pelo sinal da circuncisão, ao qual permanecem religiosamente apegados. Que o ódio das nações seja bastante característico para assegurar a conservação dos judeus. É o que, aliás, mostrou a experiência. Quando um rei da Espanha constrangeu os judeus a abraçar a religião do Estado ou a exilar-se, um grande número tornou-se católico romano, e tomando parte em todos os privilégios, os espanhóis de raça, julgados dignos das mesmas honrarias, fundiram-se tão bem com os espanhóis que pouco tempo depois nada deles subsistia, nem mesmo uma lembrança. Aconteceu de modo totalmente diferente com aqueles que o rei de Portugal obrigou a se converter. Eles continuaram a viver separados porque estavam excluídos de todas as categorias honoríficas. Eu atribuo também um tal valor, nesse caso, ao sinal da circuncisão, que sozinho o julgo capaz de assegurar a esta nação judaica uma existência eterna. Se mesmo os princípios de sua religião não delimitassem seus corações, eu acreditaria, sem reserva, conhecendo a mutabilidade das coisas humanas, que num certo momento os judeus reestabelecerão seu império e Deus de novo os elegerá. Da importância que pode ter uma particularidade, tal como a circuncisão, encontramos um exemplo notável entre os chineses. Eles também conservam muito religiosamente a espécie de cauda que tem na cabeça, como que para se distinguir de todos os outros homens. E por isso se conservaram durante milhares de anos, ultrapassando muito em antiguidade todas as nações. Eles não mantiveram seu império sem interrupção, mas sempre o reergueram quando se encontrava em ruína e o reerguerão, sem dúvida alguma, tão logo a coragem dos tártaros começar a se enfraquecer por uma vida molenga e luxuosa. Enfim, caso se queira sustentar a este ou a aquele título que os judeus foram eleitos para a eternidade por Deus, não contradirei, desde que se entenda que sua eleição seja temporária,
seja eterna, enquanto lhes é particular, se relaciona unicamente ao império e vantagens materiais, não havendo outra diferença entre uma nação e outra. Ao passo que, em relação ao entendimento e à verdadeira virtude, nenhuma nação foi feita distinta, e assim não há uma que Deus, a esse respeito, tenha eleito, de preferência, as outras.